convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós estamos aqui às portas da Quaresma. Hoje é o último domingo em que a liturgia aqui está enfeitada da cor verde. Depois vamos ter 40 dias de roxo, mais 50 dias de branco, né? Então, até direito túnica verde, lá, a casula verde estava mofada já, né? É sinal de Deus que já é para lavar e deixar guardadinha. Estou tendo que usar outra hoje aqui. A Quaresma está chegando e, portanto, a liturgia já se reveste um pouquinho dessa transição. O Evangelho de hoje, as leituras de hoje, nos convidam a olhar para o próprio interior, para o interior do nosso coração, para o tesouro que está guardado aqui dentro. E aí, Jesus usa desta parábola. Como podes dizer, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave no teu próprio olho? Nós precisamos olhar para o nosso interior e ver aquelas coisas que de repente estão impedindo, ou pelo menos atrapalhando, uma vivência completa da nossa fé, uma relação mais bonita com Deus. Essas palavras cisco e trave traduzem do grego duas palavras, né? A primeira é karphos, e essa palavra não significa exatamente o cisco do olho, que a gente fala, né? Entrou um cisco no meu olho. Karphos é qualquer coisa que esteja seca, mas tem que ser pequenininha. Pode ser, por exemplo, uma lasquinha de madeira. Essa é a palavra, uma coisa pequena. E a outra palavra, que o Evangelho de hoje traduz como trave, é a palavra dokos, que significa a viga de madeira usada para construção, ou seja, algo grande. Jesus está falando, você fica olhando para as coisas pequenas do teu irmão e fica incomodado com elas e fica querendo corrigir as coisas pequenas do teu irmão e se esquece das coisas grandes que estão no teu interior. E isso acontece muito com a gente, né? Nós temos, muitas vezes, uma tendência de querer corrigir o menor erro dos outros, quando nós mesmos temos coisas grandes no nosso coração, que precisam ser corrigidas. Olhar para o erro do outro, muitas vezes é usado como desculpa por nós mesmos, para a gente não olhar para aquilo que está no nosso interior, né? E aí fico me incomodando com as menores coisas que o outro apresenta, quando na verdade o que eu tinha que estar cuidando é da minha própria relação com Deus, da minha própria relação com os outros. Tem uma frasezinha que é atribuída a um filósofo, o filósofo Spinoza, que é muito boa. E diz assim: o que Paulo fala de Pedro nos diz mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Vou falar de novo. O que Paulo diz sobre Pedro
nos fala mais sobre Paulo do que sobre Pedro. O que significa essa frasezinha? Às vezes nós falamos do outro aquilo que nós encontramos em nós mesmos, né? Quantas vezes acontece isso? Quando eu falo alguma coisa sobre a outra pessoa, eu estou falando sobre a minha interpretação sobre essa pessoa, né? Sobre como eu vejo essa pessoa, sobre aquelas coisas que me incomodam. Falo, fulano é muito reclamão, fofoqueiro, não sei que coisa. Mas aquilo é uma coisa que me incomoda. Eu estou falando de mim ali. E às vezes a gente reclama sobre o outro, sobre coisas que nós mesmos temos no nosso coração, né? Nos incomoda porque nós também temos aquela característica e nós não gostamos daquilo. Ou pior, temos aquela característica e não vemos que nós também temos. E aí é sempre bom ter aquele amigo sincero do nosso lado, né? Que vai falar, mas você também é assim? O que você está reclamando? Não é? Nós precisamos olhar para o próprio interior, conhecer o mundo interior. Nós já falávamos disso na semana passada, sobre esse convite que o nosso fundador, o padre José Kentenich, fala sobre avançar para o mundo interior. E conhecer esse mundo interior é o primeiro passo que nós temos que dar para educar esse mundo interior. E Jesus aqui nos dá uma boa dica. A boca fala do que o coração está cheio. Que reflete outra frase que nós escutamos no livro do Eclesiástico na primeira leitura. É no falar que o homem se revela. Que coisas têm saído da tua boca ultimamente? Cada um pode refletir. Que coisas eu tenho falado? Tenho prestado atenção nessas coisas que eu falo? Porque essas coisas revelam algo sobre mim. O que elas revelam? Sobre a tua maneira de ser, ou então sobre o teu estado de espírito neste momento. O que a tua boca tem falado? A boca fala do que o coração está cheio. Se eu passo a vida, os dias, reclamando, murmurando, o que isso está revelando sobre o meu interior? Às vezes a gente coloca a culpa só fora, né? É porque fulano, é porque tal situação. Mas o que aquilo fala sobre você? Sobre o teu tesouro no coração. Se eu passo a vida cabisbaixo, pessimista, falando mal das coisas, falando mal das pessoas, o que aquilo revela sobre você? Sobre o teu interior. Junto com isso, tenho buscado educar a minha linguagem? Tenho buscado educar as coisas que eu falo, as palavras que eu falo? Às vezes a boca anda muito suja, né? O que está por dentro? O que isso está expressando? Ou às vezes não é nem só a palavra, é a maneira, né? De se expressar. Não é nem tanto as coisas que eu falo, mas é a maneira como eu falo. Tem um amigo que fala assim, olha, o que você falou é até verdade, mas o teu tom fez com que você não fosse escutado. Ninguém vai levar a sério o que você está falando pela maneira como você está falando. Às vezes muito ríspido, ou às vezes só na ironia, né? No tom de brincadeira. Temos que aprender a falar as coisas da maneira como elas precisam ser faladas, para serem entendidas. Tudo isso só falando do nosso modo de falar. Tenho buscado melhorar o teor das coisas que eu falo? Buscado falar mais coisas que elevam as pessoas, que elevam o ambiente, que edificam a conversa, que ajudam, que auxiliam as pessoas que estão ao meu lado? Ou tenho tido mais palavras que cortam, né? Que jogam uma pessoa para baixo, que jogam o ambiente para baixo? Às vezes parece que tem modos de falar, né, que sugam ali a vida do ambiente, né?
Estava tudo ok, de repente alguém falou tal coisa e aquilo fez com que tudo murchasse. Hein? Preciso cuidar o que nós falamos, como nós falamos. Estamos entrando nessa semana, na quarta-feira, em um tempo de maior recolhimento, que é a Quaresma. E é um recolhimento, um tempo de deserto, para que a gente possa crescer espiritualmente. Que nós possamos reconhecer nessa semana, neste tempo de Quaresma, que começa na quarta, nesses últimos dias prévios à Quaresma, reconhecer em nós, no nosso próprio coração, essas traves, essas vigas, essas coisas grandes que de repente estão impedindo que a minha vida seja mais bonita. Para que nós possamos educar o nosso mundo interior. O Padre Kentenich dizia: a autoeducação, a educação do próprio coração, da própria maneira de ser, é um imperativo da religião e um imperativo do nosso tempo. O que significa hoje? A autoeducação é uma coisa que nós precisamos fazer. Precisamos. Sem autoeducação a gente não caminha para frente. Precisamos nos educar. Não podemos fugir disso. Que a nossa mãe, aqui no santuário, pela força da aliança de amor, nos ajude nessa jornada rumo ao autoconhecimento, rumo à autoeducação, rumo a uma vida interior mais bonita, mais rica, mais profunda. Fiquemos de pé e renovemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.